Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Domingo é Dia das Mães, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma mãe muito especial, uma mãe muito agraciada, uma mãe bem-aventurada, é assim que a Bíblia fala sobre ela, uma mãe cheia de graça, a mãe de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho de Maria, vamos tirar um pouquinho de todas essas controvérsias que existem acerca do nome de Maria. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, para falar de Maria e fazer essa homenagem especial para talvez a melhor mãe de toda a história, né? Porque foi a mãe escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos dizer que o canal se chama Entenda a Bíblia. Então nós não vamos falar nada além do que a Bíblia nos fala acerca dessa mulher. Então, dizer que Maria é a mãe de Deus, de um simples entendimento de que ela foi a mãe de Jesus e Jesus é Deus, não significa, porque Deus é eterno, ela não é eterna, ela não pode ter sido mãe do Criador. Jesus foi o Criador, Deus é Espírito, Deus encarnou, se fez carne, se fez homem, e ela foi escolhida por Deus, que ela era cheia de graça, ela foi escolhida por Deus para servir, para se tornar a mãe de Jesus. Então ela foi a mãe de Jesus, o Deus encarnado, mas não é e não pode ser considerada a mãe de Deus, porque Deus não pode ter genitora. Deus é eterno, Deus é além de toda a criação, e o próprio Jesus, como Deus, ele é além de toda a criação. Sim, ela foi a mãe de Jesus homem, isso não torna ela mais especial do que todas as outras mulheres. O que torna ela talvez mais especial do que todas as outras mães é que ela foi escolhida por Deus. Pela graça de Deus, ela foi escolhida, foi abençoada e é lembrada, deve ser lembrada dessa forma. Então essa é uma ideia que a gente tem que trazer, porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia indica sobre isso, né? Tem outras questões da tradição que indicam Maria como uma mulher corredentora, ou seja, ela participa da salvação, ela é participante da redenção, do projeto de redenção de Deus sobre a humanidade. Não, ela própria aponta para Jesus. Ela própria indica que Jesus é o Salvador. Ela própria indica que a salvação vem de Deus e não vem dela. Quando ela fala lá no livro de Lucas, capítulo 1, ela diz, Deus meu Salvador. No Cântico de Maria, ela fala, Deus meu Salvador, como ela também necessitasse de salvação. Sim, nós podemos dizer que ela era uma mulher comum, como qualquer outra mulher. Ela era uma mulher pecadora. É difícil falar isso para algumas pessoas que tendem a pensar, por causa da tradição, que ela é imaculada. Não, ela teve pecado. Ela própria considerou-se pecadora quando ela ofereceu sacrifício, ofereceu 2 pombinhas, lá em Lucas capítulo 2 nós vamos ver isso, ela ofereceu um sacrifício pelo pecado, então ela é pecadora. O único que não teve pecado, né? A Bíblia fala que todos pecaram e todos estavam destituídos da graça, da glória de Deus por causa do seu pecado. Todos que foram gerados por um homem e por uma mulher, que foram gerados, eles têm a natureza adâmica, eles recebem no nascimento a natureza adâmica, todos estão debaixo do pecado de Adão. O único que não está debaixo do pecado de Adão é Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é o único que não teve pecado, o único ser imaculado, o único que pode ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo é o Senhor e nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Maria não foi uma pessoa especial por ter sido escolhida por Deus. Como uma boa mãe, ela cuidou do nosso Senhor Jesus Cristo durante toda a sua infância e sua adolescência. A gente vê alguns detalhes disso na Bíblia, apesar da Bíblia não contar muito sobre essa época da vida de Jesus, vai falar em alguns momentos que ela se preocupava com Jesus, que ela guardava tudo no coração, que ela sabia quem Jesus era, que ela sabia que Jesus era o Messias, que ela teve esse entendimento da parte de Deus e com certeza ela participou do ensino de Jesus, como toda mãe judia naquela época ensinava seus filhos acerca da Bíblia, acerca da cultura judaica, acerca de todos os ensinamentos que eram de responsabilidade das mães judias fazerem isso com seus filhos, até que eles fossem às sinagogas e aprendessem o restante de tudo o que tinha que ser ensinado acerca da lei. Então ela cumpriu com seu papel, ela foi uma excelente mãe, ela estava com o Senhor Jesus, mas ela também foi uma discípula de Jesus. Toda mãe cristã tem que ter esse entendimento, tem que olhar para Maria também como uma mulher especial, que cumpriu o seu papel como mãe, mas que também aprende com o Senhor Jesus como uma discípula do Senhor. E ela, como discípula do Senhor, ela teve as suas transformações, teve as suas mudanças. Jesus teve que chamar a atenção dela em alguns momentos, o Evangelho fala sobre isso, porque ela precisava também crescer, assim como todo discípulo do Senhor
precisa crescer. Outra coisa interessante que Maria fez, Maria consagrou Jesus a Deus. Mesmo sabendo que Jesus era Deus, ela consagrou ele a Deus, ela levou ele ao templo, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia que ela ofereceu seus sacrifícios pelos seus pecados, como a lei determinava, as mães, né, por causa do pecado, elas tinham que oferecer um sacrifício, ela fez isso. Naquele momento ela também consagrou Jesus a Deus, ela entregou Jesus. É difícil para uma mãe fazer essa entrega. Tem coisas que a gente consegue cuidar, e a gente quer cuidar de tudo, mas tem coisas que a gente não consegue. Você, como mãe, uma boa mãe cristã, deve entregar o seu filho nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus. E ao entregar os seus filhos, deve receber dele também uma graça muito grande para continuar ensinando o seu filho no caminho que deve andar. Não apenas entregar, mas cumprir a sua responsabilidade. As duas coisas têm que ser equilibradas. Eu entrego e confio em Deus, sei que Deus está cuidando do meu filho, mas eu tenho que cumprir com a minha parte. Eu tenho que ensiná-lo no caminho do Senhor. Eu tenho que orar por ele, entregando ele a Deus, ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar a ele a caminhar os caminhos de Deus, os princípios, os valores da palavra. Tenho que ensiná-lo a orar, tenho que ensiná-lo a ler as Escrituras, eu tenho que ensinar a ele, levando ele a uma igreja, uma comunidade que também vai servir para ele ser cuidado e no futuro também poder servir a Deus naquele lugar, servir aos irmãos naquele lugar. Então faz parte de uma mãe cristã fazer todas essas coisas. Então, queridos, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, mãe, cumpra com a sua responsabilidade, consagre seu filho a Deus e ensine ele no caminho que ele deve andar. Faça isso. Se você ainda não fez, ore por isso, diga, Senhor, tem coisas que eu não consigo fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Está aqui, meu filho te pertence. Antes de ser meu, ele é teu. O Senhor que deu para mim. Eu tenho que cumprir a minha responsabilidade de cuidar dele, mas eu também estou cuidando dele para levá-lo até o Senhor, para que ele tenha sua experiência contigo, para que ele possa servir ao Senhor de todo o seu coração, para que ele possa conhecer ao Senhor de todo o seu coração. Então é minha responsabilidade levá-lo até o Senhor. Então uma boa mãe faz isso em primeiro lugar. Maria foi uma excelente mãe, porque ela fez tudo isso. Ela confiou em Deus, ela foi uma discípula de Jesus, ela entregou seu filho a Deus, ela ensinou Jesus, cumpriu as suas responsabilidades, cuidou de Jesus enquanto conseguia cuidar de Jesus e em todo o tempo ela apontou para Jesus. Quando os discípulos olharam para ela e viram alguma coisa nela, quando as pessoas olhavam para ela e perguntavam algum questionamento sobre ela, ela sempre apontava para Jesus. Então faça sempre isso. Leve seus filhos no caminho do Senhor. Seja uma excelente mãe, ao exemplo de Maria, a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso não quer dizer, como eu repito, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não indica isso, muito pelo contrário, que ela pode ser considerada a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador de todas as mães. E Ele que abençoou as mulheres com essa dádiva. Então, um excelente Dia das Mães para todas as mães. Que você seja abençoada, que você seja graciada, que você seja cheia de graça, assim como Maria foi. Um grande abraço e até o próximo vídeo.